Bom, então vamos lá. A gente estava, na aula passada, né? Nós estamos trabalhando desde a aula 6, provavelmente, né? Há umas 3 ou 4 aulas. Nós estamos organizando, já umas 3 aulas, então organizando a estrutura das interações eletromagnéticas dos neutrinos. E nós então, bom, se o neutrino tem interação eletromagnética, nós vamos colocar essa discussão dentro da estrutura geral da corrente eletromagnética com os diferentes termos de multipolos. E aí a questão agora é, para estudar também as interações eletromagnéticas dos neutrinos e discutir a questão dos momentos magnéticos, dos momentos mais altos, é importante a gente compreender os mecanismos de massa do neutrino. Então eu vou dividir essa discussão aqui dos neutrinos massivos em 2 partes, né? Nós já começamos na aula passada, né, a discussão uma discussão mais particular dos neutrinos de Majorana. Então, essa discussão já foi feita na aula passada, neutrinos de Majorana, em geral. Então, foi o assunto da aula 8. Agora, hoje nós vamos nos direcionar um pouco mais para a discussão das massas, né? Quer dizer, para a diferenciação, para os padrões de massa, né? Então, hoje vai ser o assunto dessa aula de hoje, vai ser os padrões de massa fermiônicas. As massas fermiônicas. Então, vamos discutir a questão da massa de Dirac, né? A gente já discutiu um pouco massa de Dirac e de Majorana. E aí lá, dentro dessa discussão das massas de Dirac e Majorana, aqui vou falar dos neutrinos massivos. Então, mais ou menos, o nosso plano é esse aqui. Então, nós vamos falar de neutrinos massivos em geral, mas ainda sem uma conexão com o particular mecanismo de massa. Neutrinos massivos, né, sem ainda especificar o setor, né, ou os setores, né, de Lis. Geram as massas. Aí no próximo passo, vou fazer aqui a referência para vocês, tem esse traço de trabalho, né? Vai ser então o assunto da próxima aula, né? Então, isso aqui vai ser. Isso aqui vai ser a aula, só para dar o plano para a gente saber mais ou menos assim, como é que a gente está caminhando a aula de hoje. Agora, na aula 10, então, nós vamos trabalhar um mecanismo especial. Um modelo, vamos colocar assim, um modelo especial, nesse trabalho, isso discute a questão da necessidade de se introduzir
uma terceira família, um create release, foi gerado é um modelo, não é o modelo, né? O único modelo, mas é o primeiro modelo, que é como é um modelo clássico, eu gostaria de discutir com vocês. Tá? Porque aí a gente não vai depois passar tanto tempo discutindo, a gente só quer ver as propriedades gerais da massa do neutrino, porque aí fica tipo o neutrino Majorana, o neutrino de Dirac, e isso tem influência na corrente eletromagnética. Se o neutrino for o neutrino de Dirac, a gente já viu no curso, a gente pode ter mais contribuições na corrente eletromagnética. A gente pode ter, por exemplo, em termos de polo, né? Ao passo que se o neutrino for puramente Majorana, a corrente eletromagnética é muito restrita e não tem nenhum resultado medido referente, por exemplo, aos momentos mais altos, né? Que aí a gente vai discutir esse multipolo mais alto que aparece em conexão com o neutrino de Majorana. Então é por isso que a gente está querendo refinar um pouquinho a discussão das massas dos neutrinos para poder essa questão ficar clara na hora da interação eletromagnética. Bom, então vamos passar a trabalhar as propriedades Majorana em geral e a gente terminou mostrando, né, como é que ficava a estrutura de uma massa de Majorana. Eu vou voltar só um resultado aqui antes, que é o resultado que faltou da aula passada também. A gente tinha trabalhado, né, as propriedades, né, do espinor conjugado de carga. Vou colocar ele em geral, independentemente da representação. Não estou falando agora de um ferro de Majorana, estou falando de um ferro geral, um espinor geral. Uma propriedade que a gente falou na aula passada é desenvolver esse termo. Porque claramente, né, quando a gente forma o termo de Dirac tem essa estrutura, psileft barrado, psileft, que é psileft barrado com psi-right e o psi-right barrado com psileft. Isso aqui é geral. Claro que se o espinor é Majorana, como nós já tínhamos visto, aliás, as propriedades gerais também que nós tínhamos eram o conjugado de carga psileft, conjugado de carga é o conjugado de carga light, isso é geral também para qualquer espinor e qualquer representação, e o psi-right, conjugado de carga, é a componente elétrica conjugado de carga. A gente trabalhava essa questão na aula passada. Aí sim, isso aqui é geral. Se agora, né, nós temos um caso particular de neutrino de Majorana, então o psi-right aqui, né, se o neutrino é Majorana, precisa ser psi. Então o psi-right é o psi-left C. Então aqui o psi-left barrado, psi-left C. E aí, o psi-right, o psi-right é o psi-left C, então fica o psi-left C barrado, que é o psi-right, psi-left. Então a gente consegue escrever, no caso do neutrino de Majorana, a massa do neutrino, ela fica completamente só em função da parte left dele. Basta saber o psi-left, quer dizer, então, sabendo o psi-left, ele automaticamente determina o ciclo Majorana, pelo equivalente. No espinor de Majorana, basta a gente conhecer a parte left. Ou vice-versa, pode ser a parte right, a gente pode fazer também, né, alternativamente, esse termo aqui. Então, esse termo aqui seria o psi-left, está aqui. O psi de Majorana, não precisa ser psi, então o psi-left é o psi-right C. Então, psi-right barrado, psi-right, mais psi-right barrado, e aí o psi-left é o psi-right C. Aí eu prefiro só, mesmo a custo de sacrificar um pouco a notação, eu prefiro sempre especificar, botar, se isso aqui for left ou right, coloco o C aqui, significa o conjunto, porque se a gente colocar essa notação assim, fica meio ambígua, quer dizer, eu não sei se isso aqui, ou se eu colocar a notação assim, eu não sei, isso aqui poderia parecer ambíguo, eu não sei se isso aqui é a componente left do conjugado de carga, ou se é o conjugado de carga da componente left, que faz muita diferença, né?
Quer dizer, a componente left do conjugado de carga é uma coisa, mas agora o conjugado de carga da componente left é psi right. Então, deixando assim, eu acho que pode ficar ambíguo. A gente não sabe que realmente que operação é a mais externa e qual é a mais interna. Então, eu prefiro colocar assim. Sempre a gente colocar em parênteses, significa isso. Eu estou pegando o conjugado de carga da parte left. Ou eu estou conjugando a projeção de tiralidade left do conjugado de carga. Eu vou manter essa anotação em parênteses para evitar essa ambiguidade. Porque às vezes em alguns textos o autor já pressupõe uma convenção, mas aí pode ficar meio confuso. Então eu prefiro, mesmo sacrificando, pesando a anotação, eu vou manter esse parênteses para especificar bem claramente a ordem das operações, que essas operações não comudam, né? E aqui, né? Vou pegar o FC, é o componente lá do FC. Então, para a gente ter esse cuidadinho. Mas aqui, o conteúdo dessa discussão aqui é que a gente consegue formar um distribuidor de Majorana, ou seja, para um distribuidor de Majorana, basta a gente ter conhecimento da parte left e da parte right. No finalzinho da aula passada. Isso aqui bate, né, com a nossa discussão das representações do grupo de Lorentz, porque o distribuidor left, né, ele está na representação meio zero. Então, o distribuidor left conjugado de carga, que é o complexo conjugado disso aqui, está na representação 0,5. Então, quando eu formo esse termo de massa, por exemplo, psi left barrado, o psi left barrado também está nessa representação. Vou pegar o psi left barrado, eu estou tirando um complexo conjugado, então ele também está nessa representação. Então, esse termo aqui, psi left barrado, deixa eu pegar esse termo aqui. Psi left barrado é 0,5. Eu estou fazendo um produto com o psi left C, também é 0,5. Então, nesse produto aqui, a gente tem 0, 0, mais 0, 1. Essa parte aqui é o escalar. Então, esse é o escalar. Claro que eu posso também formar um tensor, né, alto-dual, um tensor tensímetro, alto-dual, né, tensor tensímetro de 2, né, alto-dual, que é essa representação aqui. Seria o psi left barrado, C. Então, isso aqui daria, né? Esse aqui seria a parte epsilon. Mas essa parte epsilon barrado, epsilon C é justamente a parte escalar. Essa parte aqui está fora. Esse termo. Esse aqui é o escalar de Lorentz. Então, por exemplo, esse termo, no caso do ferro de Dirac, eu preciso realmente fazer isso. No caso do ferro de Dirac, né, a gente vê que se o ferro é de Dirac, então o psi left e o psi right são completamente independentes. Então, por isso que eu preciso pegar left barrado right, porque left barrado é 0,5 e o right barrado também é right é 0,5. Então, o ferro de Dirac mistura aqui, mas no caso do Majorana, né, eu consigo fazer as coisas dentro da mesma representação. Deixa eu apagar isso aqui. Então, só para lembrar. Bom, queria só chamar a atenção de uma observação geral sobre esse filme que a gente construiu na aula passada, né? Esse trabalho aqui, então, a gente vai discutir na próxima aula. Eu já tenho, se vocês precisarem, eu tenho um PDF. Aí a gente já pode, se quem quiser dar uma lida antes da aula, a gente já pode já trazer algumas ideias, algumas questões bem preparadas, né? Então, só uma informação. Então, quando a gente forma esse termo aqui, quando a gente forma o termo tipo de massa, isso aqui é genérico, a gente poderia se perguntar, se, por exemplo, eu formar um termo desse tipo, pegar o conjugado de carga, o psi-C, e multiplicar pelo psi-C. Então, por que eu não coloco, por exemplo, no termo de Dirac, eu coloco só psi barrado, psi, porque eu não preciso colocar isso aqui. Vamos dar uma desenvolvida nessa expressão. Então, essa expressão aqui dá para nós o seguinte: quem é o psi-C? Ah lá, definição do conjugado de carga. Vamos, só para limpar um pouco a notação, vamos escrever o conjugado de carga dessa forma: C, psi barrado, transposto, né? Que é C, psi águia, gama zero, transposto.
C gama zero transposto C estar. Aí a gente já sabe, coloca aqui C é menos 1C, então isso aqui fica menos gama zero C estar. Tá? Coloquei aqui C é menos 1C e usei a propriedade da conjugação de carga. Muito bem, então se C eu posso escrever daquela maneira. Então se C barrado vai ser menos, vamos voltando para cá, vai ficar menos gama zero C transposto, C estar. Tá? Isso é o psi-C. Barrado significa pegar o DAG gama zero. Então isso tudo que está aqui é o nosso psi-C barrado. Tá? Vezes psi-C. É C. Gama zero. C estar. Esse aqui é o nosso psi-C. Então esses dois sinais menos aqui já se cancelam, certo? Então você tem psi-C barrado, psi-C. Vou tirar o menos daqui então. Então vamos fazer as propriedades aqui. Então isso aqui vai ficar psi transposto C dada, que é C menos 1 gama zero. C transposto, C menos 1 gama zero. Aqui eu tenho outro gama zero. E aqui eu tenho outro gama zero, C estar. Então, gama zero é identidade. Então sobra um gama zero. Então, a gente vai ter psi transposto C menos 1. Aí o gama zero sobra aqui. C estar. Agora, essa propriedade da conjugação de carga, né? C gama mi transposto C menos 1 sendo igual a menos gama mi. Essa propriedade eu multiplico por C menos 1 à esquerda, por C à direita, nós vamos por gama mi transposto, limpo, né? Esse aqui, igual a menos C menos 1 gama mi C. Então, C é menos 1 gama zero, C é menos gama zero transposto. Então, aqui fica menos C transposto, gama zero transposto, C estar. Vamos só lembrar aqui uma coisinha. Se barrado, cidade é gama zero. Então, se eu pegar o psi barrado e transpuser, se eu pegar gama zero transposto, psi estar. Simplesmente o primeiro pego a operação de barrado, que é o espinor linha, e tiro o transposto. Aqui é o espinor coluna. Nosso lado é o transpor coluna, matriz, espinor coluna, tudo aqui. Então, essa combinação gama zero transposto psi estar é o psi barrado transposto. Então, essa igualdade aqui ela vem desse modo: menos psi transposto, psi barrado transposto. O que é isso aqui? Isso aqui é menos psi alfa, psi barrado alfa. Né? Agora, como esses espinores, né? Lembrando que todos os espinores clássicos, mesmo antes de serem campos quânticos, né? Dentro da descrição clássica, os espinores são variáveis anticomutantes, são variáveis de Grasman. Então, ao trocar a ordem aqui, eu ganho um sinal mais. Então, isso aqui fica psi barrado alfa e psi alfa. Mas isso aqui nada mais é do que o psi barrado psi. Então, o que a gente mostra é que se eu pegar essa operação, por exemplo, se eu pegar um conjugado de carga e formar esse termo aqui, isso aqui é exatamente a psi barrado psi. Então, por isso, claro, na equação geral, né, a gente não precisa acrescentar, né, o termo de massa do conjugado de carga. O termo de massa do conjugado de carga é igualzinho ao termo de massa justamente a assimetria de conjugação de carga. A massa, né? Se eu fizer uma operação de conjugação de carga na massa, se você pegar
psi barrado psi. Tirar o conjugado de carga, isso aqui é a mesma coisa que psi c barrado psi c. Com o termo cinético, acontece a mesma coisa. Como se a gente pegar o termo cinético psi barrado i, gama mi, dmi, psi, e tirar o conjugado de carga, já sabemos o que acontece, né? Já sabe as propriedades do conjugado de carga. Quando a gente tem um bilinear fermiônico, né, a gente já tinha deduzido isso na aula passada, psi barrado, gama mi, ki, né? Se eu pegar o conjugado de carga, eu digo isso aqui é a mesma coisa, menos ki, c barrado, gama mi, psi c. A operação de conjugação de carga, né, ela troca, quando eu escrevo esse carinha dessa forma, essa operação psi c barrado gama mi c é igual a psi barrado gama mi c é menos psi barrado gama mi psi c. Quando eu conjugo de carga esse troço aqui, quando eu conjugo de carga esse cara aqui, que eu ganho, esse cara troca sinal. Então, por exemplo, o conjugado de carga, essa a gente pode dizer dessa operação, esse termo aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que menos dmi psi c barrado, esse que vou ficar para frente, aí eu tenho aqui i gama mi psi c. Esse termo aqui, quer dizer, essa identidade aqui vai, quer dizer, isso aqui é o conjugado de carga desse cara aqui. Mas aí, lembrando, se a gente faz uma integração, se isso aqui é um termo da ação, eu posso fazer a integração por partes, então isso aqui fica psi c barrado, joga esse dmi para cá, e gama mi, dmi psi c. Então o termo cinético pode, para psi c é a mesma coisa, o termo de massa para psi c é o mesmo, então quer dizer, a operação de conjugação de carga, ela não muda, né? O Lagrangiano de tirar o livro, então a gente tem realmente a simetria de conjugação de carga. Correto? O fatorinho muda quando você faz conjugação de carga? Eu não fiz, lembra isso aqui que eu não fiz? Eu não apliquei a operação de conjugação de carga. O que eu fiz aqui, eu usei essa identidade. Então eu falei o seguinte: se eu tiver um espinor barrado, gama mi, e um outro espinor, formar esse bilinear, e aplicar a operação. Isso do ponto de vista, eu não estou aplicando a operação de conjugação de carga, né? Isso aqui é uma identidade, isso aqui é menos psi barrado, gama mi, psi c. Deixa eu apagar isso aqui e mostrar isso aqui. Essa pergunta é importante. Nós não estamos fazendo ali, se eu estiver fazendo a operação de conjugação de carga, eu vou pegar essa identidade. Eu estou dizendo isso aqui, nós temos esse objeto psi barrado, gama mi. Não importa se tem uma derivada aqui, o importante é que aqui tem um outro número. Vamos usar essa propriedade. Isso aqui é no espaço escritorial, isso aqui é um número. São quatro componentes de um quadro vetor. Isso aqui é um quadro vetor. No espaço escritorial, cada componente funciona como um escalar. Então, para cada gama mi, se eu tirar o transposto dessa operação, isso vai dar ele mesmo. No espaço escritorial, isso aqui é como se fosse um número. Um escalar do ponto de vista escritorial, mas é um quadro vetor do ponto de vista do espaço vetor. Muito bem, isso aqui é essa operação. Agora, se eu aplicar a propriedade de transposição, se eu pegar isso aqui e transpuser, eu vou passar esse espinor por esse. Então, esses espinores anticomutam. Então, isso aqui é menos que transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. Então, lembre-se, eu não estou aplicando a operação de conjugação de carga. Estou escrevendo essa identidade e essa propriedade da transposição no espaço de espinores que anticomutam. Então, se não anticomutassem, seria simplesmente isso, né? Mas agora, por eles, eu vou apagar isso aqui, por eles anticomutarem, essa expressão aqui é psi barrado alfa, gama mi alfa beta, que beta. Então, nada me impede de trazer esse aqui beta para frente. Menos que beta, gama mi alfa beta, psi barrado alfa. Só que o gama mi alfa beta é o gama mi transposto beta alfa. Então, o que eu fiz? Eu transpus essa equação menos que transposto, esse eu quero escrever L para deitar, gama mi transposto, psi barrado transposto. Eu
fiz aqui, quando eu usei a operação de transposição, eu passei um espinor pelo outro. Aqui eu não usei a operação, eu estou dizendo, isso aqui é um escalar. Se eu transpuser o escalar, é igual a ele. Agora, a gente coloca aqui o C é menos 1 e C. Coloca aqui C é menos 1 e C. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que, por exemplo, de conjugado de carga é C barrado transposto. Se eu transpuser essa equação, eu vou ter aqui C transposto. Então, se eu transpuser essa, vou apagar isso aqui. C que barrado transposto. Vamos escrever isso aqui como sendo C que dagger gama zero. Vai ficar C gama zero transposto está. Então, a gente já tinha feito isso aqui, é menos gama zero C está. A operação de conjugação é essa, né? Menos gama zero C está, né? É o conjugado. Se eu agora barrar essa operação, então quem é que C barrado? C barrado vai ser. Vou barrar isso aqui. Barrar isso aqui é tirar o dagger do gama zero. Então vai ficar aqui, C barrado vai ser menos gama zero, C está dagger gama zero. Tá? Isso aqui é a definição do barrado desse objeto. Então vai ficar menos que transposto. C dagger, que é o C menos 1. Gama zero dagger, que é o gama zero, e gama zero vai dar gama zero vai dar 1. Então, quer dizer, que transposto C menos 1 é menos que C barrado. Então, essa combinação, menos que transposto C menos 1 é C barrado. C barrado. Agora, C gama mi transposto C menos 1 é menos gama mi. Isso é o que eu preciso. Então, a gente mostra que essa expressão aqui é igual a essa. A gente está mostrando que C barrado gama mi aqui é menos que C barrado gama mi. Independentemente do que eu aplicar nessa conjunção. Só para lembrar isso aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, ao pegar esse termo aqui, né? Vou pegar esse termo, que é o termo cinético de tirar esse barrado e gama mi elipse. Então, isso aqui funciona como o meu segundo espinor. Então, devido a essa propriedade de antes e quando eu troco os espinores de lugar, eu troco a conjugação de carga, esse cara vem para frente com menos dmi CC barrado. Esse cara aqui continua aí, gama mi, e esse carinha aqui vem para cá com o CC. E aí agora, então, independentemente de que aplicar a operação de carga, esse menos I veio dessa propriedade aqui. E aí agora, como isso aqui se isso aqui está dentro de uma ação, eu posso fazer a integração por partes, desprezar o termo de superfície, e aí dar um sinal menos na integração por partes. Então, CC barrado e gama mi. Legal, Pedro? Então, a gente sabe que colocar o psi ou colocar o CC na equação de gerar ruído não muda nada. Bom, essa foi a última observação, só um detalhe que eu queria colocar na aula passada. Muito bem. Então, a gente já viu que para formar um termo. Então, a gente pode pensar o seguinte, a gente sempre diz o seguinte, espinores de vários, oi Luiz, tudo bem? Te mandei um e-mail que você recebeu? Eu vi. Mandei aquilo. Agora eu vou te dar amanhã de manhã, eu te dou finalmente o texto corrigido. Não consegui acabar de ler tudo. Bom, mas amanhã de manhã eu te dou para segunda-feira se entregar. E outra coisinha, o pessoal do livro de a UEFA que foi interessado em outro trabalho. Então, depois que eu fizer a correção, eu vou mandar para vocês, vou mandar para eles também. Eles queriam dar uma lida já, então não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo que o trabalho já está registrado e a gente está ajudando. E depois eu vou discutir com vocês só a reposição do certo? Então vamos lá. A gente sempre diz o seguinte, se eu pegar um ferro de vai, está na representação, um ferro leve, está na representação meio zero. A gente, quando escreve a equação de Weyl, a gente naturalmente escreve a equação de Weyl sem massa. E se a gente quiser colocar massa, a gente acorda o setor leve, forma a equação de Dirac. Só quero mostrar para vocês uma coisa simples. Imaginemos que eu tenho só um espinor leve à minha disposição. Se eu tenho um espinor leve, claro que a partir do leve eu posso construir. Nada me impede de construir o conjugado de carga do leve. Então eu tenho esse leve conjugado de carga. Que no fundo é o complexo conjugado dele, né? Porque esse CC tem uma operação de complexo conjugado.
mas eu tenho à minha disposição só um psilef. Então vamos escrever esse termo cinético aqui. Psilef barrado I gama mi demi psilef. Vamos escrever esse, então esse é o termo cinético dele. E a gente pode escrever, podemos escrever esse termo aqui também. Mais, podemos colocar aqui um termo que vai ser um parâmetro, vamos chamar parâmetro de massa, vamos chamar massa left. E se eu pegar essa combinação, psileft barrado, psileft C, que é justamente o padrão da massa de Majorana, né? Massa de Majorana, estou lembrado. Se eu pegar psileft, se eu pegar psileft barrado, psileft é uma representação meio zero. Então, psileft barrado é uma representação zero meio. Psileft é uma representação meio zero. Psileft C é uma representação zero meio. Então, daqui a gente consegue formar um escalar de Lorentz. Tá? Um escalar mais o tensor. O tensor precisa do signo menino. Tá? Então, tem um escalar. Então, isso aqui é um escalar de Lorentz. E, claro, eu posso jogar o complexo conjugado desse termo aqui, mais M, psileft C. Vou botar assim para não ter confusão. Psileft C. Psileft C barrado psileft. Então, estou pegando esse termo aqui, que é um legítimo termo de massa, e estou jogando o complexo conjugado dele com a massa real. Esse parâmetro de massa aqui é real. Porque se ele não fosse real, né, ao jogar o conjugado complexo, eu teria que jogar aqui, conjugado com todo mundo essa massa real. Deixa eu apagar isso aqui. E esse termo aqui, como a gente sabe, a gente pode escrever ele dessa maneira, né? Esse termo que nós, isso aqui é a mesma coisa, psileft C, psileft barrado, I, mi, psileft. Se eu escrever, fiz nada aqui, desculpa, esse termo aqui eu posso escrever daquele modo. Isso aqui, usando aquela propriedade de antes daqui, eu posso escrever esse termo idêntico a essa coisa aqui, menos I, demi, psileft C, barrado, I gama mi, psileft C. Usando essa propriedade aqui. Esse termo cinético. O termo cinético desse cara aqui. Então, esse termo aqui é idêntico a esse. Funcionalmente. Agora, eu posso fazer uma integração. Sendo um termo da ação, eu posso fazer uma integração por partes. Então, eu posso escrever esse termo assim. Psileft C barrado I gama mi psileft C. Certo? Isso é igual a isso. Idêntico, por causa da álgebra escritorial. Agora, daqui para cá, houve uma integração por partes. Então, esse termo que está aqui é igual a esse termo que está aqui. Então, eu posso fazer o seguinte: eu posso botar um fator meio aqui. Somar esse termo meio dele mais meio dele é a mesma coisa que somar esse termo com esse termo aqui. Mais meio psileft C barrado I gama mi psileft C. Tá? E mais isso aqui, eu somei esse termo com esse termo. Então, não alterei esse termo. Esse termo original sem 1 é a mesma coisa que meio dele mais meio dele. Como esse termo aqui, esse parâmetro aqui é completamente um parâmetro arbitrário, nada me impede. Eu já preferi sem meio. Eu posso colocar um meio aqui para normalizar toda essa ação. Vamos fazer o seguinte: esse termo que eu achei mais conveniente escrever dessa forma, isso aqui é um parâmetro arbitrário, nada me impede de multiplicar ele por meio e ele por meio. Então eu posso escrever a ação com um único férmio de vale dessa forma assim: um meio do psileft barrado I gama mi psileft mais um meio do psileft C barrado I gama mi
escrevendo essa ação na representação verbal. Então, eu tenho um verbo, que é puramente válido, mas eu posso escrever para ele de uma forma variante de Lorentz um termo de massa. Então, eu estou dizendo, será que eu tenho um verbo de válido massivo? Mas aí a gente observa, o termo cinético é diagonal. Left com left. Left C com left C. Mas o termo de massa é misto, ele mistura left com left C. Left C com left. Então, a gente pode definir então a gente pode fazer o seguinte, se a gente definir essa combinação, definir um exterior aqui, left mais left C. E esse exterior tem a seguinte propriedade, se eu tirar o conjugado de carga desse aqui, vai ficar left conjugado de carga. Mas a gente já viu na aula passada que duas operações de conjugação de carga no mesmo exterior retornam ao exterior original. Quer dizer, psi C, C é psi. Então esse exterior. Então esse exterior aqui é a maiorana. Então a partir do psi left e psi left C eu formo um exterior de maiorana. Agora se a gente jogar isso aqui, entendeu? O que a gente pode mostrar agora é que esse termo aqui, no meio de que barrado I, gama mi, dmi aqui, mais no meio do n left, que barrado aqui, é exatamente igual a isso. Se eu abrir essa expressão, ó, eu vou produzir de barrado, que vai ficar psi left barrado, I gama mi dmi psi left, é esse termo aqui. Aí vou ter psi left C barrado, I gama mi dmi psi left C, que é esse termo. E vou ter dois termos cruzados. Vou ter o termo que vai ser psi left barrado, I gama mi dmi psi left C. No cruzado. Se tiver esse barrado aqui, com esse cara aqui. Esse cara é barrado, com esse cara aqui está lá. Esse cara é barrado, esse cara aqui está lá. Agora tem os termos cruzados. Psi left barrado, e tem esse termo aqui. Psi left C barrado, I gama mi dmi psi left. São esses termos aqui. Então eu estou pegando, definir esse exterior, e a partir desse exterior eu estou escrevendo essa ação. E eu estou querendo mostrar que essa ação é igual àquela. Agora, por que esse termo aqui é identicamente zero? Nós já sabemos, psi left C barrado, então as propriedades da conjugação de carga e da projeção de polaridade, isso aqui é a mesma coisa que o psi C right. Mas a gente já aprendeu que a matriz gama mi, ela nunca conecta left com right. A matriz gama mi, ela sempre conecta left com left e right com right. Né? A matriz gama mi, ela não flipa a exteralidade. O termo, isso aqui sim, left barrado left é zero, right barrado right é zero, left barrado right é diferente de zero. Mas o gama mi nunca flipa a quiralidade. O gama mi conecta duas quiralidades da mesma natureza. Então, para as propriedades da matriz de gamação, a gente já tinha mostrado isso na aula passada. Então, esse termo aqui é identicamente zero. E esse termo aqui também é identicamente zero pela mesma razão. Psi left C é a mesma coisa que psi C right. Então eu estou conectando por gama mi uma quiralidade right barrado gama mi left. Isso é identicamente zero. Então, do ponto de vista do termo cinético, os termos cruzados desaparecem. Então, com essa definição aqui, esse termo aqui reproduz esses dois termos aqui. E agora não vai valer o termo de massa. Quando eu pegar aqui barrado aqui, eu vou produzir psi left barrado, psi left C. É esse termo aqui. E aí eu vou produzir psi left barrado, psi left. Mas aí a gente já sabe que essa combinação left barrado left, ela é sempre identicamente zero por causa da quiralidade. Só quem não flipa a quiralidade é o gama mi. E o gama mi, o gama 5. Né? Sempre que eu tiver left barrado, gama mi left, isso é possível, left barrado, gama mi, gama 5 left, isso também é possível.
Mas left barrado left, evidentemente zero por causa da propriedade da massa. A gente tinha mostrado isso, né? Então, os termos cruzados, aí, os termos diagonais aí é que vão embora. Então, esse termo de massa, que é diagonal no GUI, ele é off-variável nessa de componentes. O que a gente está mostrando no final do GUI? A gente está mostrando que, se eu pegar um ferro de Weyl e atribuir a ele a massa invariante de Lorentz, que é essa massa chamada massa de Majorana, isso aqui é o mecanismo de massa de Majorana, porque eu não misturo left com right. Eu estou sempre num setor só, estou pegando um ferro quiral. Então, isso aqui é a massa de Majorana. Então, nós estamos mostrando que um ferro de Weyl massivo, na verdade, é um ferro de Majorana. Na verdade, eu posso reconstruir. Quer dizer, toda aquela ação, ela pode ser reescrita, eu posso reparametrizar, eu posso, a partir do psi-left, eu posso definir um novo campo, que é psi-left mais psi-left C. E esse objeto aqui é Majorana. Né? Confirmando aquilo que a gente sabia, que todo ferro de Majorana pode ser escrito como sendo só a função do seu left ou do seu right. Então, o que a gente está mostrando é que um ferro, né? Vamos pegar então um ferro left, que portanto pertence à representação meio zero massivo, e para formar a massa dele, né, sem violar essa representação, só pode ser esse que eu tenho que fazer 0, meio, 0, meio, meio, 0, meio, 0. Então, o ferro leve meio zero massivo é equivalente a um ferro de Majorana. Então, na verdade, né, colocar massa no ferro de Weyl é fazer ele virar Majorana. A massa faz ele virar Majorana. Isso aí não é, digamos, é interessante do ponto de vista de que se ele não tem massa, ele é um objeto concreto. Se ele não tem massa, a gente tem aqui a simetria 1. A fase daqui cancela a fase daqui. Mas o termo de massa faz ele quebrar a simetria de Gauge. Por quê? Porque se o psi-left sofre uma transformação de fase, a fase desse cara aqui vem com sinal trocado, mas a fase desse também vem com sinal trocado. Então as duas fases não se cancelam. Então, ao introduzir, se eu pegar só o termo simétrico e fizer uma transformação de fase no psi-left, a fase daqui absorve a fase daqui. Mas com esse termo de massa, não. Se eu fizer uma transformação de fase no psi-left, o psi-left C se transforma com a fase oposta. Por quê? Porque tem uma operação de conjugado no termo de carga. Tem uma operação psi-estática, psi-barrada. Então a fase muda, mas isso aqui também, as duas fases se juntam. Então, ao passar do ferro leve e introduzir a massa, quer dizer, até aqui um ferro leve, isso aqui é Weyl. Isso aqui é um Weyl left. É um ferro puramente quiral. Ao introduzir a massa, ele vira Majorana. E aí, a simetria 1, a simetria 1, então global mesmo, simetria 1, global. É perdido. Quer dizer, quem viola a simetria 1 no setor de Majorana é justamente o ponto de massa. Certo? Então, essa observação que eu queria fazer para só lembrar a gente que eu não preciso sair da representação, quer dizer, porque o mecanismo de hierarquia ele é mais restritivo no sentido de que a gente, quando faz a nossa construção aqui do curso, inclusive, a gente pega o setor left, aí tem que introduzir uma massa que se chamar o setor right, então a gente forma a massa de hierarquia invocando os dois setores de polaridade, meio zero e zero meio. Aqui a gente vê, é possível formar um termo de massa que seja intrínseco à representação meio zero. Eu não preciso sair da representação meio zero. Eu faço tudo só com left, não aparece right aqui em hora nenhuma. Então, tudo bem, o cara poderia olhar para essa ação e falar, então, beleza, tem um ferro de left, tem um ferro de Weyl massivo. Tudo bem, isso aqui é Weyl. Mas esse termo de massa aqui não é diagonal. Ele mistura o psi-left com o psi-left C. Então, eu não posso dizer que a massa é o psi-left nem o psi-left C. Isso aqui é uma matriz de massa, é um termo de massa não diagonal. Eu poderia pensar nisso dessa maneira. Tem o psi-left, tem o psi-left C, aí
bom, essa matriz aqui 0, ML 0. Eu posso escrever esse termo dessa maneira. E aí, psileft C. Não sei isso mesmo. Então vai ficar psileft barrado, psileft barrado, psileft para 0. Psileft barrado, psileft C, esse aqui. Psileft C barrado, psileft esse termo pode ser escrito dessa forma. Mas aí a gente vê que ele é um termo configurável. Então, justamente, esse termo, ele não é um autoestado da matriz de massa, ele não é um autovetor da matriz de massa. E para a gente ter as partículas físicas, a gente sempre precisa diagonalizar a matriz de massa. Claro, sem perder a diagonalizabilidade do termo cinético. Então, ao fazer essa redefinição de campos aqui, o meu campo verdadeiro é essa combinação, e essa combinação bate com essa ação e reproduz aquela ação. Então, na verdade, o férmio de Weyl massivo, ele está simplesmente camuflando um férmio de Majorana. No final de tudo, o que conta é isso aqui, porque esse aqui, ele diagonaliza a matriz de massa. Esse termo aqui é uma massa genuína. Tá certo? Então, é essa observação que está aqui. Se eu pego um férmio de Lefft, introduzo uma massa para ele sem quebra-loras, que é a massa de Majorana, eu ganho um férmio de Majorana. E aí, automaticamente, eu perco a simetria por 1, que é justamente o férmio de Majorana neutro. Eu não preciso ter simetria 1. Né? Mas ele é certo. Ele nunca vai poder ser carregado. Esse aí nunca vai poder ser carregado. Agora, quer dizer, se eu olhasse só essa expressão, cigarro e tal, isso aí eu poderia botar um psi, um elevador alto. Mas quer dizer, você quer fictício aqui, né? Ele vem do Weyl. Aquela expressão ali não existe. Porque essa expressão aqui, é isso aqui que você está me dizendo, que C é igual aqui. Então, se eu fizer uma transformação de fase dele, ele vai mudar para uma fase E elevado a alfa aqui. Esse cara aqui vai mudar para uma fase E elevado a menos I alfa que C. Mas, se C é igual aqui, E elevado a I alfa igual a E elevado a menos I alfa. Então, o único jeito é que alfa seja 0, ou seja, eu tenho que botar essa carga, né? É elevado a Q alfa. Botar carga. Então, se eu faço uma transformação, se esse cara aqui tem uma carga, aqui a transformação de fase dele é essa aqui. Então, claro, o conjugado de carga dele vai ter essa transformação. Mas se isso aqui é igual a isso, o único jeito de você ser igual a essa carga é 0. Então, esse termo necessariamente é Ali, não pode ser igual a mim. Isso, eu faço uma coisa certo? Necessariamente, o férmio de Majorana, ele não é um outro férmio, é um férmio do Weyl. Exatamente. Ele é um férmio de Weyl mesmo. Sem carga. Porque o férmio de Weyl puro, se eu pegar só Weyl puro, isso aqui não existe. Então, ele pode ter uma fase. Essa fase aqui cancela sempre essa. Então, o férmio de Weyl tem uma carga. Pode não ser a carga elétrica, mas é o número leptônico. Eu posso introduzir. Tem uma carga global. Eu posso interpretar essa carga global como sendo alguma carga interessante. Não é a carga elétrica, porque o neutrino é neutro, mas é a carga que é um número leptônico. Agora, quando você coloca a massa no férmio de Weyl sem sair da representação dele zero, ou seja, você está fazendo essa massa, é a massa de Majorana, é uma massa totalmente dentro da representação dele zero, então você, ao fazer esse termo, você coloca esse termo aqui muito bem, coloca, beleza, esse termo que gera massa, mas aí ele quebra a simetria de carga. Quer dizer que a moral da história, quer dizer, o Weyl, ele coloca carga. Isso. O Majorana coloca massa e tira a carga. E tira a carga. E o Dirac que bota massa e bota carga. Isso, beleza, boa tabelinha. O Dirac bota massa, bota carga, o Majorana bota massa, tira a carga, e o Weyl tira a massa e coloca a carga. É isso mesmo. Essa é a tabelinha. Tá? Bom, claro que tudo vale a representação 0,5, não vou fazer, certo? Então, na verdade, se você coloca um centro de massa de Majorana, você não pode dizer que ele viola o número leptônico. Quer dizer, ele viola o número leptônico. Mas se você É um férmio de Majorana apenas. Você poderia fazer o seguinte, se eu tiver um dublete de férmio de Majorana, aí você poderia escrever um termo de massa que seria Q barrado lambda. Suponhamos que esse termo seja Majorana e esse termo seja Majorana. Isso aqui é um termo de massa? É um termo de massa. Não é diagonal, mas é um termo de massa. Aí se eu atribuir o número leptônico a esse, igual a esse, elas se cancelam. Tá certo? Agora, se eu tiver... perdão.
aqui barrado, plano. Se esse termo aqui é Majorana, se esse termo aqui é Majorana, isso aqui é a mesma coisa, menos que transposto, C menos 1 ano. Então, se eu tenho, porque a questão é essa, se esse termo aqui é Majorana, sempre, nós já vimos isso na aula passada, no verbo de Majorana, se ele estiver nessa forma, eu posso sempre escrever esse termo assim, menos que transposto, C menos 1 aqui. Isso aqui é o termo, esse termo aqui válido para qualquer estudor de Majorana, essa relação válida. Então, se esse cara tem uma fase, esse cara tem a mesma fase. Porque isso aqui é fictício. Se olhando barrado, você poderia dizer, ah, beleza, eu boto uma fase aqui, a fase daqui se cancela. Mas lembre-se, esse cara é Majorana. Se ele é Majorana, o barrado dele, na verdade, é isso aqui. Então, a fase daqui nunca cancela a fase daqui. Mas se eu pegar dois términos distintos, nesse termo, eu pegar tipo, um termo de massa misto, depois eu posso diagonalizar, mas se eu tiver um duplete, dois termos de Majorana por elemento, ambos sendo Majorana, eu posso escrever esse termo assim, que transposto C menos 1 lambda. Agora, se eu atribuir a esse aqui uma carga Q1, então a transformação de fase dele vai ser, se eu atribuir a esse aqui uma carga Q2, a transformação de fase dele vai ser essa. Então, se as cargas forem opostas, há uma invariância. Então, se eu pegar dois termos de Majorana com cargas 1 opostas e juntar dessa forma, eu estou formando um invariante comum. Tá? Então, para poder, quer dizer, com um único fermo de Majorana, essa observação é importante, quer dizer, com um único fermo de Majorana, o termo de massa de Majorana fatalmente viola a simetria 1. Mas com dois termos com dois fermos de Majorana, eu posso escrever um termo desse tipo, e ele, na verdade, é isso. Então, se eles tiverem cargas opostas, as fases se cancelam. Você acabou de mostrar que a carga dele, pela definição de Majorana, a carga dele vai ser zero. Se eu tiver um único carga só. Isso. Então, se você tiver uma carga só, o termo de Majorana não viola nada, porque não tem o que se violar. Não tem o que se violar, isso aí não tem carga. Mas se tiver uma mistura, aí você pode atribuir cargas. Eles vão ser independentemente, eles não violam, mas misturados sim. Exatamente. Oi, olha. Não, mas quando você tem dois ferros Majorana, de repetir ali. Aí, se eu tiver dois ferros, se nós tivermos dois termos de Majorana distintos, eu formo esse termo aqui, barrado lambda. Então, isso aqui eu posso escrever sempre como sendo menos que transposto C menos 1. Só lembrar da propriedade de Majorana, né? Se esse cara aqui é Majorana, ele é igual a isso aqui. Aí, se eu transpuser essa relação, isso aqui é transposto do transposto, é isso, C transposto é menos C. E aí eu inverto aqui, boto C menos 1 aqui, e tiro esse C daqui. Então a gente mostra sempre que um verbo de Majorana, o barrado dele é menos o transposto C menos 1. Isso sempre vale para um verbo de Majorana. Então esse bilinear pode ser conduzido a essa forma. E aí, se a fase desse... Menos C até seguir. Oi? Até seguir. Depois, o menos C. Então isso aqui você seguiu. Ok. Você Majorana. Aí para Majorana. Aí. Se esse cara aqui, agora eu posso atribuir, se eu vou fazer uma transformação de fase, calculando que a linha seja aí uma carga Q1 alfa lambda. E o que vai ter uma carga, que produziu uma simetria de fase, o que tem essa carga aqui. Então, se eu colocar esses dois termos, nesse termo aqui, se eu fizer uma transformação nesse termo aqui, ele só vai ser invariante se Q1 for igual a menos Q2. Então, se eu tiver dois termos de Majorana com essas cargas aqui opostas, esse termo aqui não vale. Porque ele produz as cargas opostas. Certo? Agora, com um fermo de Majorana único, você não pode fazer isso, porque é a mesma fase, vai sempre aparecer a mesma fase. Então, se você tiver um termo sem é o transposto. E quando você transpõe, você não tem um complexo conjugado, você não muda o sinal da fase. Então, se você fizer uma transformação com 1 aqui, você vai ter menos aí, Q2, alfa, aí, Q1, alfa, e transposto C menos 1, não. Depois da transformação de fase. Se tiver isso aqui, linha. Então, linha desse é isso aqui. Então, linha desse, então, essas duas, isso aqui vai ser invariante só se essas duas cargas se cancelarem.
Um foi junto ao outro. Q1 mais Q2 tem que ser. As duas cargas são opostas. Então, se você tiver duas cargas opostas, Aí você pode formar pode formar um termo de massa de monobrons. Mas então, para uma carga, para um campo só, Esse termo vai ser sempre você pode invariante. vai ser sempre invariante, porque o campo já é neutro. quer dizer, com dois ferros de membrana, você pode ter a carga e a massa. Com dois ferros de membrana eu posso introduzir carga, posso colocar carga e massa, só que as cargas também são opostas. Bom, então o pessoal queria chamar a atenção disso. Pode falar. Você tem dois ferros de membrana, dá para misturar também a matriz cinética? Dá para misturar, não vamos falar Você vai fazer isso? Vou fazer isso. Vamos fazer com N ferros. Vamos fazer tudo pronto, só, mas depois a gente vai generalizar. Então vamos ver agora a seguinte situação. A matriz de massa também mistura. A matriz de massa mistura, se você tiver mais pode misturar. O que é importante a gente ter em mente é que o termo de Majorana, ele vai ser um termo sempre formado com esse padrão aqui. Quer dizer, ele tem que ser alguma coisa left barrado, left conjugado com barra. Isso aqui porque isso aqui me dá 0,5 com 0,5. Ele nunca vai poder ser left barrado right, porque isso aqui vai me dar meio, 0, 0,5. É diferente. Esse aqui é invariante, claro, mas não é a mesma coisa. Então, o termo de Majorana, o que é importante do termo de Majorana é que a gente fica com aquela literalidade bem definida. Certo? Então, vamos pensar o seguinte: suponhamos que eu tenha um férmio psi-left, que está nessa representação meio zero, como a gente fez agora. E aí eu posso associar ele, claro, psi-left C. E suponhamos que a gente tenha um outro férmio que esteja na representação right. Vamos pegar um férmio que, não vou dizer que é psi-right, para não parecer que é a componente right do bem, vou pegar um outro férmio que esteja na representação right. Então esse férmio aqui é uma representação 0 mesmo. Então, vou botar esse férmio aqui com o seu companheiro, o right C. Então, o que eu quero dizer para vocês agora é que eu vou pegar um férmio que irá ao left e o seu conjugado de carga, um férmio que irá ao right e o seu conjugado de carga. Dois setores distintos. E aí a gente pode formar o termo cinético e a matriz de massa mais geral possível, né? A gente pode, vamos tentar formar. Então, claro, o termo cinético, muito viu, a gente pode formar um termo desse tipo: psi-left barrado e gama mi, demi, psi-left. E posso introduzir um termo do psi-left C barrado, né? Esse termo aqui que é igual a esse, na verdade, psi-left C barrado e gama mi, demi, psi-left C. Esse termo. Então, termo cinético do psi-left, a gente já viu que esse termo aqui é igual a esse. Então, quer dizer, eu posso juntar os dois num só, botando um fator 2, eu posso deixar eles assim. Depois, se precisar, eu boto meio, mas eu sei, vou escrever os termos primeiramente destinados. E vamos pegar agora o setor, aí é claro, eu tenho o conjugado, eu tenho o hermitiano conjugado desse cara aqui, que é o psi-left barrado. Bom, esse termo aqui está um pouquinho já é real, né? Porque desculpa, a gente pegar um conjugado complexo e ele é só uma integração por parte. Então, nós estamos escrevendo esse termo C. Vamos fazer a mesma coisa para o right. Escrever o termo cinético para o Kiright. Kiright barrado e mi, demi, Kiright. E vamos escrever o termo para o Kiright C. Kiright C barrado e mi, demi, Kiright C. Vou fazer isso. Agora, vamos começar a gerar termos de massa. A gente tem setor left e setor right. Então, a gente pode introduzir um termo de massa tipo Dirac e um termo de massa tipo Majorana. Os termos de massa tipo Dirac, ele vai ter que misturar left com right. E o termo de massa de Majorana vai manter left com left, right com right. Eu posso escrever aqui um termo que vai ser, por exemplo, massa de Dirac. Psi-left barrado
que right. Esse aqui é o termo de massa que right. Claro, vou escrever o mais conjugado complexo dele, mais massa que right, que right barrado select. O termo de massa mistura quiralidade. Eu poderia escrever alguma coisa do tipo select barrado, né? Quer dizer, eu não posso pegar o select barrado com que right C. Olha, esse cara aqui é meio zero. Então o star dele é zero meio. Esse right aqui também é zero meio. Então, estou formando um escalar de Lorentz. Então, isso aqui é um escalar realmente. O select barrado, então é o termo de direito mesmo. Agora, vocês poderiam pensar, será que eu posso misturar o select C com o right C? O select, se eu pegasse o select barrado, que é zero meio, com o right C, meio zero. Então, vai ficar meio meio. Então, termo de massa mais geral que eu posso fazer misturando left com right é left barrado right. Eu não posso fazer left barrado, esse termo aqui, select barrado, que right C. Se quisesse misturar isso aqui num termo tipo massa, né? Aí é só ver que esse cara aqui é meio zero, então o barrado dele é zero meio. O que right é zero meio, então o que right C é meio zero. Então se eu fizer o produto dessas duas representações, dá meio meio. Isso aí, meio meio nunca é um escalar, é um quadro vetor. Então esses termos não posso misturar. Então esse termo pode ficar. Então, esse termo com esse vai, esse termo com esse não vai. A mesma coisa aqui, esse com esse também não pode ir. Você vai pegar select C barra e multiplicar por right, eu vou pegar select é meio zero, select C é zero meio estar é meio zero. Você vai mudar para meio zero. Esse cara aqui é zero meio. Então, meio, muito bom. Isso aqui nunca vai poder ser um escalar de Lorentz. Agora, claro, eu posso pegar esse termo aqui. Eu poderia pegar, por exemplo, select C barrado com o right C. Então, select meio zero. Aí com esse aqui fica zero meio. Com esse aqui torna-se meio zero. Então, meio zero, zero meio, meio zero. Então, esse aqui fica meio zero. Se right é zero meio, com C, meio zero. Então aqui eu posso formar um escalar de Lorentz, então zero, zero. Então eu posso escrever esse termo aqui. Se. Então estou só pegando, né, formando o termo mais geral possível, misturando todos esses caras aqui, claro, invocando o invariância de Lorentz. Então esse cara aqui se junta com esse cara aqui, aí claro, isso aqui é o conjugado complexo desse. E aí eu posso pegar esse termo aqui, MD, posso combinar select C barrado com o que right C. Isso aqui é invariante de Lorentz, né? A gente vai poder, né? Então, e aqui mais o conjugado complexo desse termo aqui, que vai ser C right C barrado select. Então, esse termo aqui é o termo de massa mais geral que eu posso fazer misturando meio zero com zero meio. Então a ideia é essa, né? Nós estamos pegando termos em duas representações, né? Dois termos quirais distintos e tentando formar o termo de geral e vamos formar um termo de Majorana também. Claro, nós sabemos, eu posso pegar um termo, a gente sabe, vai misturar o setor left com o setor left. Se eu pegar o select barrado com o seu select C, isso aqui de novo, isso aqui é meio zero, o estar dele é zero meio, isso aqui é zero meio, isso aqui é meio zero, está zero meio. Zero meio da volta. Então, esse aqui é o famoso termo de Majorana, left barrado com left C. Mas, conjugado complexo desse termo, select C barrado select. E agora eu posso incluir a massa right.
Posso formar uma massa no setor right. N right, psi right barrado, psi right C. Mais N right, psi right C barrado, psi right. Certo? Então, é o outro termo de massa que eu posso formar. Claro, eu posso formar um termo de massa dentro do setor leve desse modo e um termo de massa dentro do setor leve. Dentro do setor leve, essa massa aqui é uma massa a la Majorana. Essa massa aqui é uma massa também a la Majorana. Ela está toda dentro do setor leve, mas essa aqui não. Ela está pegando alguém do left, alguém do right, misturando left com right. E aqui é uma coisa, se eu pegar esse termo assim, né? Só para vocês verem, se eu pegar, por exemplo, psi left, C barrado, que eu escrevi ali. Right, C. Vamos só usar as propriedades de conjugação de carga aqui. Quem é o psi left C? Então, o psi left C é C, psi left barrado, transposto. Vou voltar àquela notação que a gente gosta de usar. Isso aqui é a mesma coisa de C, psi left carga, gama zero, transposto. C, gama zero, transposto, psi left está. Daí eu posso C menos 1, C menos gama zero, C, psi left está. Vou escrever isso aqui. Então, esse aqui é o psi left C. Só para a gente ver. Psi left C, isso aqui. Psi left C barrado. Eu tenho dois 6 aqui, vamos só mexer isso aqui. Psi left C barrado, então vai ser o barrado disso aqui. Vai ser menos gama zero, C, psi left está. Barrado disso é dagger, gama zero. Psi left transposto. C dagger vai ser menos 1. Gama zero, dagger que é gama zero. E aqui eu tenho gama zero. Tá certo. Gama zero ao quadrado é igual ao funcionamento, não esqueci. Gama zero ao quadrado é igual ao psi left. C barrado. Vou utilizar essa relação. Claro, se o verbo é maiorando, o verbo é maiorando vai isso. Tá, essa relação. Então eu vou escrever o psi left C, você vai ficar menos psi left transposto C menos 1. É esse termo. Psi left C barrado, menos psi left transposto C menos 1. E esse cara aqui é a mesma coisa, vai ser menos, dá mais, psi right transposto, vou passar aqui, vou passar é barrado, então agora o psi right C é isso aqui. Psi right C vai ser menos, gama zero, C, right. Estão vendo o que eu fiz? Eu fiz isso, tinha essa combinação aqui, ó. Psi left C barrado, que right C. Psi left C barrado, que right C. Então, escrevi psi left C barrado desse modo aqui. Menos psi left transposto. Isso aqui. Menos psi left transposto. C menos. Agora eu vou usar essa relação aqui. Essa relação que vale para o left, obviamente vale para o right. Vou pegar aqui right, tudo right. Aqui no final do dia eu vou ter que right C, C menos, gama zero, C, right está. Essa relação que vale, né, para qualquer coisa que eu esteja fazendo a conjugação de carga. É só pegar esse ferro e colocar aqui. Então, vale para o right. Eu vou aplicar essa relação agora para o que vai ser ficar aqui, menos gama zero, C, right está. Então, menos esses dois menos agora, essa canção, né? Então vai ficar psi left transposto, C menos 1, gama zero, C, right está. Aí C é menos 1, gama zero, C é menos gama zero transposto. Então isso aqui é menos psi left transposto, gama zero transposto, right está.
por exemplo, Kiraite barrado. Kiraite, Dagger, chama zero. Então, se eu tirar, conjugar, se eu barrar, se eu tirar o transposto dessa equação, Kiraite barrado, transposto, gama zero, transposto, Kiraite está. Tirando o transposto dessa equação. Então, gama zero transposto, Kiraite está, Kiraite barrado transposto. Devido a essa relação aqui, então, eu posso escrever esse termo aqui assim, menos select transposto, Kiraite barrado transposto. Certo? Estou usando essa relação. Mas agora nós sabemos, os termos anticomutam. Então, essa expressão aqui, no espaço exteriorial, como isso aqui é anticomuta, por isso eu passo logo o sinal menos, isso aqui é a mesma coisa que o Kiraite barrado e select. Então, esse termo que está aqui, que nós escrevemos, select C barrado, Kiraite C, é a mesma coisa que o Kiraite barrado, select. Esse termo já está aqui. Fala aí, vai. Pois é, os transportes subiram, que é o seguinte, isso aqui significa menos select componente alfa, Kiraite barrado, componente alfa. Essa expressão aqui no espaço exteriorial significa isso. Então, isso aqui, troco esse com esse. Então vai ficar mais Kiraite barrado alfa, select alfa. Mas isso aqui nada mais é do que o produto escalar, Kiraite barrado. Por isso que essa relação eu posso escrever mais, tiro o transposto, Kiraite barrado. Então, esse termo que nós escrevemos aqui, na verdade, é esse, né? É o Kiraite barrado. É esse termo aqui. E esse termo aqui, esses dois termos aqui são a mesma coisa. E esse termo aqui é, na verdade, se quiser ver as operações, é esse termo aqui. Então, porque na verdade, né? Na verdade, o que a gente está descobrindo aí é uma relação que nós já conhecemos, que nós derivamos na aula passada, que é essa relação